Pessoal, no vídeo desse domingo, eu quero trocar ideia com vocês sobre esse post aqui, sobre esses stories que eu vi hoje e que eu quero refletir sobre se o mercado, de fato, ele caça stops, ele busca aí algum player do mercado, né, pessoa física, ou se de verdade ele é mais lógico e matemático, certo? Então, para quem não me conhece, eu sou Éder Leal, esse é o canal O Trader Sério. Nesse canal eu falo sobre day trade e todos os dias eu mostro aí as minhas operações, explicando o motivo das minhas entradas, aí fazendo uma explicação sobre como é feita a minha leitura de price action, certo? Então, hoje eu vi no Instagram do meu amigo Iago, o Instagram dele é @rrp-club, tá? Underline club, rrp underline club. Ele colocou essa imagem aí nos stories, onde ele coloca a informação de uma notícia, onde fala sobre os estudos demonstram que quanto mais você reclama, mais o seu cérebro se molda ao perceber o mundo através de negatividade. Reclamar é condenar o seu futuro. Tá? E por que, que ele colocou isso? Porque ele também já recebeu várias vezes as informações, né, várias vezes a reclamação de outros traders falando que o mercado foi só caçar um stop, foi só buscar lá a região de stop e voltou para onde era o seu alvo. Muitas vezes, o porquê que ele não protegeu um determinado trade, porque o preço só foi até lá, acertou o stop dele e depois voltou. Às vezes falam sobre pular a ordem somente no gain e não pula quando é no loss, né, que o mercado é manipulado e só vai buscar o dinheiro da pessoa física. Muitas dessas coisas a gente ouve falar no dia a dia, as pessoas mandam para nós essas informações, né, mandam no Instagram, mandam nos comentários dos vídeos e tudo mais. Mas será mesmo que o mercado faz isso, que ele busca os stops, que ele faz essa coisa? Ou de repente você, na hora de executar a sua operação, está fazendo de uma forma, de uma técnica, de um formato de execução que não foi validado, que não foi testado, tá? E de repente, por não ter sido testado, você não sabe suficientemente qual é o número que esse operacional tem, qual é o número que essa execução tem de taxa de acerto, de payoff, né? E por isso você não consegue ver a longo prazo se isso vai dar certo ou não. Tá, vou dar um exemplo. Quando a gente fala que o mercado ele só busca o stop, faça um teste fazendo backtest, tá? Backtest nada mais é do que você pegar as regras do seu operacional. Você pode entrar no replay da plataforma, tá? O Profit, o Trade, tudo tem ferramentas de replay. Você pode colocar um determinado dia nesse replay e você vai ver as movimentações que estão acontecendo ali e vai ver quantas vezes aparece essa operação. E aí, quando aparecer essa operação, você vai marcar ali qual que é o tipo de entrada que você faz, qual é o alvo padrão da sua operacional, qual é o seu stop padrão, e vai ver isso planilhando quantas vezes isso vai acontecer a sua entrada e ao final de 100 trades você vai ter uma ideia de qual foi essa taxa de acerto, qual foi o seu payoff, qual foi o seu fator de lucro, qual foi essa vantagem, para ver se isso que você faz ele é lucrativo no longo prazo ou não. Aí você pensa, olha, não tenho como fazer backtest, porque a minha entrada ela é aleatória, eu sinto o mercado, por exemplo. Se você sente o mercado e você faz as entradas de acordo com o que você está vendo de movimento ali, mas ele não tem algum tipo de padrão, algum tipo de regra, você não vai conseguir medir se ele funciona ou não. E aí você sempre vai ficar com a sensação que de repente o mercado foi lá te buscar quando ele der um stop, ou que você ficou por poucos ticks do seu alvo e que está voltando sempre na proteção, né? Até muitas vezes o pessoal fala, olha, toda vez está chegando muito perto do seu alvo e volta, né? E tudo bem, pode ser uma coisa ocasional, algo que está acontecendo agora, mas que vai mudar logo adiante, porque eu confio dentro do meu operacional que isso vai dar certo. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Aqui na minha conta, pegando só os dados da conta pública, que eu comecei em janeiro de 2025 até agora, em 2026, eu pego todos os resultados, todos os trades que eu realizo, eu coloco ele em planilha. Inclusive é uma planilha sobre backtest, que eu tenho um vídeo aqui no canal explicando sobre backtest. Coloco esse vídeo aqui, a planilha para download, está aqui na descrição, só procurar ali, tem um link, você pode acessar. E dentro desse backtest que eu faço, ou o teste que eu tenho real dentro das operações, eu chego à conclusão nesse operacional, por exemplo. Ó, aqui eu tenho todos os lançamentos dessa planilha desde janeiro de 2025. Ó, se eu voltar aqui, ó, desde janeiro de 2020, tenho 2024 alguma coisa, 2025, eu tenho 2026, tá? Então eu tenho aqui muito conteúdo lançado das operações que eu fiz.
Tá? Então aqui eu tenho 492 trades marcados dentro dessa planilha, todos eles estão aqui no canal, você consegue comparar para ver se estão certos ou não. E com base nesses trades, eu tenho a seguinte informação que é muito importante. Um operacional que eu faço aqui de rompimento, só na conta pública, por exemplo, eu tenho aí mais de 63% de taxa de acerto, certo? Então, dentro dos 263 trades que eu realizei dele ao longo desse ano inteiro, né, de 2025 a 2026, 145 deram ganho, 87 deu loss, tá? Eu fiz aí um lucro bruto de R$ 67.459 nesse operacional. Tive um prejuízo bruto aí de 50.001 dentro desse operacional, mas aí então eu tive aí mais de 17 mil de lucro só realizando o rompimento, tá? Só realizando o desequilíbrio muito forte. Eu sei que esse operacional realizado aqui na conta pública está me dando um fator de lucro de 1,349, tá? Aonde eu vou ter essas informações? Com base naquilo que eu tenho de backtest, lá no passado eu validei esse operacional e cheguei à conclusão de que ele era lucrativo. Comecei a executar ele. Eu tenho um histórico aqui longo na minha conta privada também, desde 2023 até agora, bem parecido, tudo lançado em planilha, eu tenho um resultado. Esse resultado que eu tenho na minha conta privada, eu analiso com o que eu tenho na conta pública para saber se a minha performance está próxima ou não. Com base nisso, eu sei os números que estão acontecendo. E se eu sei os números que estão acontecendo, e eu sei que ele vai me dar 63% de vezes ganho nessa operação, e que no longo prazo ele é lucrativo, eu sei que executando 263 trades, eu vou ter aí um lucro que, se eu manter o meu risco e retorno, o meu valor de risco, o meu valor de retorno, eu teria mais um lucro de 17 mil, por exemplo. Eu tenho que executar ele quando acontece isso aqui. Ó. Pegar um exemplo aqui das operações do dia 28 de janeiro, tá? 28 de janeiro eu estava analisando o mercado como equilibrado. Fiz uma venda aqui, ó, dentro do equilíbrio, certo? E essa venda deu stop. Agora, olha aqui na planilha, essa mesma configuração de trade que eu fiz aqui, ó, que aparece, foi um trade que não foi com barra de sinal, que foi apostando contra um rompimento. Isso aqui eu chamo de equilíbrio na falha. E isso aqui vocês podem ver que dentro do meu operacional aqui realizado na conta pública, esse trade, eu vou até tirar o resto para não atrapalhar. Vou botar aqui, ó, equilíbrio na falha para vocês verem. Ó, equilíbrio na falha. Foram 51 trades realizados entre janeiro de 2025 até agora em 2026, 28 ganhos, 15 loss, 5 0 a 0, 61% a taxa de acerto. Então eu sei que ele é lucrativo. Eu sei que minha vantagem é de 6,50% e o meu fator de lucro é 1,305412,371. Então eu sei que ele é lucrativo. Por isso que eu realizei esse trade. Quando eu realizei esse trade aqui, apostando que eu não sei se nessa operação especificamente ele vai ser positivo ou negativo, mas eu sei que ao final de muitos trades ele vai ser positivo. No momento que eu executo ele e ele me dá stop, ó, eu estava querendo alvo aqui, veja que ele me deu stop. Ele me deu stop e me mostrou sinais de força onde ele estaria rompendo a região de equilíbrio que eu estava monitorando naquele momento, que era um equilíbrio assim, ó, de range de abertura, em cima da barra 1. Se você buscar no vídeo lá do dia 28 de janeiro, vai ver essa mesma explicação. Isso aqui é um range de abertura. Quando ele rompeu, eu peguei e vendi no ponto mais alto possível, que foi esse ponto aqui, ó, tentando buscar 50%, e ele não deu certo. Ele deu stop. Quando ele deu stop, ele me deu um gatilho para comprar um desequilíbrio muito forte comprador, que é o quê? Que é aquele setup que eu tenho aqui, que eu sei historicamente que ele tem de taxa de acerto de 63% e que ele é bastante lucrativo e é justamente o setup que eu mais aciono, que eu mais executo nas minhas operações. Então, eu vi que apareceu a oportunidade, tomei um stop, entrei na operação e essa operação deu ganho. Ele foi rapidamente aqui, ó, da minha entrada até o meu alvo, rapidamente aqui, certo? E depois, o que aconteceu foi eu entrar numa operação de desequilíbrio fraco comprador. Então, ó, o mercado tinha feito aqui uma configuração, me deu um sinal, eu entrei em um desequilíbrio fraco comprador. No desequilíbrio fraco comprador, o que eu tenho?
do meu histórico aqui em conta pública, tá? Que ele é na conta pública, geralmente a gente não performa tão bem quanto nas nossas contas privadas, mas na conta pública eu tenho aqui, ó, desequilíbrio fraco, 57 operações realizadas entre 2025 e 26, 29 de ganho, 17 de loss, 11 0 a 0, 63% de taxa de acerto. Se eu pegar o lucro bruto que eu fiz nesse período, menos o prejuízo bruto, dá um resultado positivo, um resultado de lucro. Isso aqui me dá uma vantagem de 10,95, ou seja, eu sei que é um operacional que é bastante vantajoso para fazer. Eu tenho uma boa taxa de acerto com um bom resultado e um fator de lucro de 1,56. Então, quando apareceu essa oportunidade, e eu acho que estava boa o suficiente para poder entrar, eu fiz a compra, saí no meu alvo e terminei aí o dia, né, com as operações realizadas. Agora, se eu tivesse feito esse trade aqui de compra e o mercado tivesse ido lá e me estopado, estaria errado? Não estaria errado, porque eu teria executado exatamente o que manda o meu operacional, que eu tenho um percentual de taxa de acerto de 63% aqui na série pública, e ele foi me dar um stop. Pode acontecer. Eu nunca sei se o próximo trade vai ser ganho ou não, né? O que eu sei é que eu tenho que executar ele. Se eu achar que está na configuração certa, eu vou executar ele acreditando no potencial que ele tem de longo prazo e não do próximo trade. Por isso que eventualmente a gente toma alguns stops seguidos, mas no longo prazo ele volta a ser positivo, certo? Então, eu não vou pensar que ele vai vir aqui, vai buscar meu stop e depois de atingir o stop ele vai até o alvo, tá? Mesmo que eventualmente possa acontecer isso. Agora eu tenho que simplesmente executar sem pensar que é alguém que está indo buscar apenas o meu stop, tá? Pensa o seguinte, se isso fosse verdade, se os players fossem buscar nossos stop e alvo, quando você fosse fazendo o backtest, tudo iria funcionar. Porque, na verdade, no backtest, né, durante o seu replay, não tem como o mercado prever onde você colocou o stop. Ou então, se você estiver operando em mesa proprietária, você muito provavelmente está trabalhando em uma conta simuladora. Essa ordem não vai diretamente para o book, né? Então, como é que foram buscar você lá? Né? Se você realmente acredita que o mercado vai buscar seu stop, então opere em mesa proprietária, que lá você está usando um simulador, não tem como o mercado prever onde está seu stop. Então, o mercado não está analisando diretamente essas ordens, a não ser que você esteja operando com um lote muito grande. Se você estiver operando com um lote muito grande, aí sim, essa ordem vai ficar visível no book e talvez alguém possa ir ali forçar essa operação ou não, né? Mas se você está operando com menos contratos, menos de 100 contratos, por exemplo, você não vai se preocupar com alguém buscar o seu trade. Você vai se preocupar em executar essa operação da melhor maneira possível. Vocês podem ver também que aqui, ó, no meu operacional, o que deu de pior no meu operacional, tá? Qual deles eu tenho a pior taxa de acerto? Se você olhar todos eles, a pior taxa de acerto é os trades que eu faço fora da técnica. Eventualmente, quando eu faço um trade fora da técnica, é esse trade que vai me dar um resultado ruim. E isso acontece algumas vezes durante o ano. A minha assertividade, que é a eficiência que eu tenho em execução, na conta pública de 2025 até agora, ele está em 93,70% de assertividade, que está bom, tá? Acima de 90%, eu acho que é uma boa taxa, tá? Se tiver abaixo de 90% de assertividade, aí eu tenho que me preocupar, porque aí eu estou errando muitos meus trades. Então eu sei que nessa gama aqui de 492 operações, em menos de 7%, eu cometi erros de execução que prejudicaram a minha operação ou não, poderia até ter dado ganho, mas eu cometi erros de execução. Nos outros todos, né, eu fiz de acordo com como manda o método, de acordo com como manda o operacional, e é isso que me traz o resultado positivo. Beleza? Então, se você quer também analisar, baixa essa planilha, dá uma olhada nesse meu vídeo de backtest, baixa essa planilha, começa a preencher diariamente essas operações, ou usa uma outra ferramenta. Hoje tem várias empresas que vendem ferramentas para isso. Utilize essas ferramentas para você marcar todos os trades que você fez e chegar nessa conclusão de se a taxa de acerto sua está correta, se está de acordo com o seu backtest, se quem está errando é você na hora da execução, se está caindo a performance desse operacional, qual é o fator de lucro, qual é essa vantagem, qual desses operacionais que você executa tem o melhor percentual de resultado, qual que tem o pior, onde você pode, quem sabe, até mesmo abandonar com o tempo. Tá? Então são tudo informações que você tem que analisar, não tem como fugir. Porque se você começa a fugir e começa a colocar a culpa do mercado, é o RLP,
ou então são os big players que estão buscando meu stop, ou então a minha plataforma que não está tão rápida, a minha internet que está com problema, ou então alguma outra situação que você tenha. Todas essas situações você tem como corrigir, se for o caso. Troca de corretora, se for a situação, né? Se for realmente isso. Meu ambiente é muito conturbado, procura um outro ambiente mais calmo para poder operar. Mas eu estou trabalhando, então eu tenho dificuldade para poder executar. Então, quem sabe se você está trabalhando e não consegue dar atenção ao mercado para executar os seus trades, quem sabe de repente utilize uma mesa proprietária para não arriscar tanto dinheiro em cima disso, ou quem sabe busque um outro horário que seja possível, né? Então, tudo tem alternativa. O que você não pode fazer é executar trades de forma aleatória, sem ter algum tipo de padrão na sua execução, porque se você realizar trades de forma aleatória, a tendência no longo prazo é que você vai ficar nos 50% de taxa de acerto. E 50% de taxa de acerto no mercado vai te dar prejuízo, porque as taxas que tem de execução vai acabar comendo o seu lucro e você vai ficar no prejuízo. Beleza, pessoal? Um vídeo curto aí, um vídeo de domingo, somente para a gente refletir um pouquinho. Eu achei muito bom o post lá do meu amigo Iago. E se você não segue ele, pode seguir RRP underline club, isso no Instagram, assim como o meu Instagram é @otradersério. Beleza, pessoal? Deixa nos comentários o que você achou do vídeo, se você concorda ou não. Vamos trocar uma ideia por aí, vamos se preparar, porque a semana aí vai ser longa, pré-carnaval, né? Então vamos aproveitar para poder performar do jeito certo, beleza? Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um like, isso ajuda muito o meu canal. E se você não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar diariamente os vídeos que eu faço sobre day trade. Então agora, bom descanso para vocês, uma ótima semana e até o próximo vídeo.